Vamos começar a nossa aula. Lembrando que na próxima semana, terça-feira, teremos nossa segunda prova. Então, hoje é o momento para a gente revisar o nosso conteúdo. E Terça-feira? também, terça-feira, e tirar algumas dúvidas. Não foi isso que a gente combinou? Segunda, não, professor? Segunda, professor. Perdão, segunda. Terça é outra aula que eu tenho, em outra turma. Troquei. Assim, agora se quiser deixar na terça, também não reclama, não. Não. Porque eu não tenho aula com vocês, eu não posso alocar a minha prova junto com a disciplina de outro professor. Então, a gente não pode fazer. Já coloquei aqui no Classroom, dia 9, horário normal da aula. Beleza. Verifiquei tudo certo. Então, já estamos gravando. Vamos retomar aqui aquela discussão sobre o HTTP. Né? Nós paramos aqui falando um pouco dos métodos HTTP 1.0, 1.1. Falamos um pouco das mensagens do HTTP, mensagem de status, né, de OK, bad request, enfim, not found, que é uma das mais comuns. E a gente ia iniciar aqui a parte sobre cookies. Né? A gente já tinha visto ainda, né, teoricamente a gente viu esse conteúdo inteiro gravado ou de forma síncrona. Então vamos recapitular aqui um pouco mais rápido, né, esse conteúdo. Né? Vamos para essa figura aqui, que ela já tem uma Tomada de explicação bem transporte ainda, interessante. né? Oi? Tomada de transporte ainda, né? Acho que terminou a camada de transporte, não? Falou de camada. Na verdade, a gente falou um pouco sobre o TCP e o DP, mas foi bem rapidamente. A gente não chegou a falar sobre HTTP não persistente, Sim, persistente falou. 1.0, sobre RTT, e daí a gente não falou dos cookies, pelo que eu me recordo. Estou enganado? Não, tá certo, é isso aí. Eu tava aqui checando as anotações, pra não ver onde a gente tinha parado. Beleza. Às vezes a memória falha também, né? Acontece. Né? Eu dou em outras turmas também a mesma disciplina, né? De redes, aí às vezes acontece de eu trocar as bolas, mas eu acho que não foi o caso agora. Mas se for, vocês podem falar aí que a gente ajusta. Né? Então, voltando aqui sobre os cookies, né? Os cookies são a ferramenta para que o servidor saiba que você acessou aquele site e colocou, por exemplo, algo no carrinho de compras, né? Vocês já devem ter percebido que quando vocês acessam a Amazon, Americanas ou o Mercado Livre, algum outro site famoso de vendas, você fecha o navegador, desliga o computador. Quando você liga novamente, o produto está lá no teu carrinho. E além disso, você começa a receber propaganda daquele produto que tu acabou de clicar. Você vai lá no Facebook, Instagram ou tua rede social ou um site qualquer e tem lá um pop-up ou um advisor lá, uma propaganda daquele produto que tu acabou de clicar. Né? E às vezes isso acontece até no teu próprio celular. Tu fez no computador, quando foi pro celular tá lá a propaganda, né? Porque em Professor, Android, mas os cookies, eles não interferem na questão da privacidade da pessoa, não? sim, interferem. Sem dúvida. Que interferem sim. Porque através do cookie você tem um certo rastreamento do que tu fez naquele site. Obviamente que isso é limitado, né? As informações que o servidor guarda é basicamente onde o que tu botou no carrinho, né? Quando é um site de compra, os produtos que você tem um certo interesse, ele não grava todos os passos que você fez e nem todos os sites gravam coisas sobre o que você acessou. Né? Mas vamos entender como é que funcionam os cookies primeiro, antes para que a gente entenda assim, por que é um problema de privacidade, mas não é um problema assim tão grave, né? Não é uma falha de segurança.
Os cookies eles são um número, exatamente como está aqui na figura, tipo eBay 8734. É um número que foi gravado localmente na tua máquina. É um identificador, perfeito. Né? Tá lá gravado na tua máquina e tu tem uma lista de cookies, ou seja, uma lista de números associada a um site. Quando você se conecta a esse site, você informa esse número. E daí ele vai saber, ele gravou algumas informações e vai poder te mostrar uma informação direcionada. Vamos ver um exemplo aqui. Professor, Pode falar, Magno. aí no caso, se a pessoa limpar os cookies lá no site mesmo, todas as coisas que a pessoa fez foram apagadas? Isso. Legal. Eu tenho esse costume de fazer isso aí. Deixa eu só abrir o chat aqui que eu vi o que o Eliane falou. Acho que eu só tenho acesso ao meu navegador, ele tem acesso a outras coisas. Não. Boa pergunta, Eliane. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Vamos ver essa figura aqui, tá? O cliente ele está acessando o servidor pela primeira vez. Que servidor? Da Amazon. Digitei lá amazon.com.br. Primeira vez que eu estou acessando o site da Amazon. Então, quando eu acesso o site da Amazon, o próprio servidor da Amazon, ele seta um cookie para mim. Isso no protocolo HTTP, tem um campo lá do cabeçalho, set cookie, e daí ele seta para o número 1678. Foi o servidor da Amazon que me ofereceu esse número, esse identificador, certo? E daí eu gravo, perceba lá na figura aqui do lado esquerdo, né? Eu gravo essa informação. Aqui, ó. Isso fica realmente no teu navegador. Se tu muda de navegador, é um outro cookie que tu vai criar. Se eu abro o Chrome, abro o Microsoft Edge, e daí eu acesso americano, bota uma coisa no carrinho, no Edge, outra coisa no carrinho no Chrome, no Google Chrome, são cookies diferentes. O site da Americanas, da Amazon, etc., ele não consegue identificar que você está acessando o mesmo computador. O que importa é esse númerozinho que fica guardado lá no teu navegador. Então vamos lá. Da próxima vez que eu acessar o site da Amazon, eu vou dizer para a Amazon, olha, eu sou o cliente 1678. E daí ele vai saber quem eu sou para poder direcionar alguma informação para mim. Então se eu apago, ele perde o que ele está lá no banco de dados? Não, necessariamente. Ele gravou essa informação lá no banco de dados da Amazon, né, do servidor aqui, ó. Ele vai gravando as coisas que eu faço aqui, né? Mas ele não vai saber que eu sou o 1678. Se eu limpar os meus cookies, né? Porque daí quando eu for acessar o site da Amazon novamente, ele vai ver que eu não tenho nenhum cookie, ele vai me oferecer um novo número, um novo identificador. Não, ele não fica no computador assim de forma geral, porque não é o Windows que gerencia, é o próprio navegador. Então tu pode ir lá no teu navegador e apagar, né? E cada navegador tem o seu cache, o seu cookie, né? Cache é uma coisa, cookie é outra, tá? Tem uma diferença. Eu vi que alguém falou, então é um cache, né? Acho que foi Elder. Não, ele não é um cache, tá? Um cache é quando a gente grava. Daqui a pouco eu falo sobre cache. É o próximo slide que a gente vai falar sobre cache, né? Cookie e depois a gente fala sobre cache. Então vejam só, pessoal. O cookie é apenas um número, né, que a gente informa para o servidor que a gente está acessando para que ele possa nos identificar. É uma forma que foi criada para o servidor saber que a gente acessou aquele site anteriormente. Se você abre até o site que você abre, que você acabou de abrir, que você tem o cookie, botando uma coisa lá no teu carrinho de compras, né? E daí você abriu em aba anônima no teu próprio navegador, como você está em aba anônima, ele não grava cookie, então ele não vai mostrar o teu carrinho de compra. Então o cookie ele serve para que você não refaça as mesmas operações repetidas vezes. Isso, perfeito.
Perfeito, Williane. Cada navegador tem o seu próprio cookie. Então, se tu abrir um navegador diferente agora, tu vai ver que as informações são diferentes. Tipo, quando eu falo informações diferentes, vamos pegar o exemplo do carrinho de compra, né? Exemplo clássico. Tu vai ver que o teu carrinho de compra na Americana está vazio, ou da Amazon, né? Mesmo que ele esteja cheio no Chrome, né? Tu vai ver que as informações divergem. Aí quando você loga, às vezes, quando você loga, dependendo do site, ele recupera o que estava no teu carrinho e mostra. Mas isso não é porque é o cookie, é porque tu logou e ele conseguiu recuperar essa informação. Então depende do site que tu tá navegando. Chego já lá, Kelvin. Aí eu falo do cache já já. É o próximo conteúdo. Vamos só entender Professor, melhor essa parte do cookie. Os riscos de estar utilizando o cookie? Bom, os cookies é porque um outro site que tu acessa, ele consegue acessar os teus cookies também. Ah, tô acessando o site, sei lá, sei lá, um blog, né? Daí esse blog, ele consulta os teus cookies, né? E consegue exibir uma propaganda direcionada. E basicamente ele consegue coletar informações, nada é informação, não é informação privilegiada. Ele não vai conseguir pegar a tua senha, por exemplo, ou o teu CPF ou algo assim, pelos cookies, né? Não, pelos cookies ele vai saber o produto, por exemplo, né, que tu botou lá no carrinho, né? Os cookies têm outras utilidades também, por exemplo, quando você loga no e-mail, o que ele mantém conectado é o ID do cookie que tu fica mandando lá pro Chrome, né, pro servidor do Google, perdão, que mostra que você já logou, que você é você. Então ele serve para autenticação também. Se tu fez a autenticação, botou teu usuário e senha, e tu fica conectado pelo cookie, né? Se você limpa teus cookies, tu vai ver que teu e-mail vai desconectar depois de alguns minutos. Beleza? Então, uma semana depois aqui, ó, nesse exemplo, quando eu for acessar o site da Amazon, eu vou informar meu cookie. Meu número de cookie é 1678, e daí ele já me dá uma resposta direcionada. Aí ele vai me oferecer um produto similar do que eu acessei na semana passada, ou vai mostrar o que eu botei no meu carrinho. Então, isso é o cookie. Nada mais é do que um identificador, um número que está no teu navegador. Você pode ir lá e limpar, não tem problema nenhum. Ah, professor, então você não grava nenhuma informação de onde eu cliquei, do que. Não, não grava. No seu computador, não. O site da Amazon, ou o site da Americanas, ou algum outro site, ele pode gravar. Ele vai ter um banco de dados que ele vai associar esse identificador a ações que você executou no site. Mas não o servidor da Amazon, não o servidor da Americanas, né? Na verdade, os anúncios, eles já podem ser maliciosos, independente do cookie ou não, dos cookies, né? Dependendo do site que você entre, se ele tiver já uma intenção de botar um código malicioso, isso vai independer do cookie, né? Ele vai tentar. Então, a ideia não a ideia, né? Mas por uma medida de precaução, a gente acesse sites que sejam confiáveis, né? Que a gente não fique tentando piratear as coisas, etc., para que a gente não acabe pegando algum malware, algum vírus, ou clicando em algo que vai infectar o nosso computador. Bom, hoje em dia, né, a gente tem a lei de acesso à informação, tem um monte de aparatos legais, e agora é obrigatório os sites falarem. Antes isso era transparente, a gente nem sabia, né? Mas agora sempre tem lá. Oliver, estamos armazenando algumas informações aqui, são os cookies, você permite ou não. Então, assim, legalmente, né, tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que o site tem que informar o que ele está gravando alguma informação tua através dos cookies. Tá? Então, assim, tem como ele gravar sem você permitir? Tem, né? Mas ele, teoricamente, ele tem que lhe informar que está gravando e você tem que aceitar aqueles cookies, né? Então, quando você acessa, Professor, geralmente.
o site pergunta. Caso o site não aparecer essa mensagem aí, e se a pessoa for na justiça e tal, é apenas uma multazinha de 50 mil, né? Não sei qual é o valor. Eu sei que eu vi essa questão dos 50 mil, mas eu não sei se dá para duplicar, triplicar, como é. Eu não sei se essa é a base, né? Realmente eu não peguei a lei para estudar a fundo, mas tem essa questão dos 50 mil, se não for avisado, etc. Né? Mas enfim, vamos pular essa parte aqui porque tem muito conteúdo para a gente ver ainda, né? Então, de forma resumida, né, os cookies, né, eles podem ser utilizados para dar autorização, né? Tu está logado lá no teu e-mail, né? Para ter uma seção aqui de e-mail logado, recomendações, carrinho de compras. Com isso a gente consegue manter o estado. O que é manter o estado, né? Você sabe, o site sabe que você é você, né? Que a próxima interação com o site você tinha feito tal coisa antes, e ele consegue lhe dar uma recomendação ou consegue lhe manter logado, né? Vamos lá para o cache agora, para a gente finalizar essa parte do HTTP. Quando a gente fala de cache, nós estamos falando... Cache é um conceito, tá? Sim, cache é um conceito. Nós podemos utilizar cache em diversas situações, inclusive em redes de computadores. Quando a gente fala de cache, a gente pode falar de um cache local ou de um servidor proxy que está fazendo cache, né? O servidor proxy é um servidor intermediário. Ou a gente pode falar cache no processador, né? Vocês devem ter visto lá em sistemas operacionais ou arquitetura de computadores que um processador às vezes tem cache L1, L2, às vezes até L3 também, de tantos mega, 2 mega, né? Às vezes algum kilobytes. É uma memória intermediária para que você grave algo que você precisa acessar com uma certa frequência. E quando a gente fala isso, imagina o seguinte, né? É uma memória intermediária, por que intermediária? Porque ela está no meio. Você precisa acessar algo que está distante, mas você consegue acessar de forma mais rápida, porque esse cache, né, essa memória intermediária, está mais próximo. Vamos pegar um exemplo aqui em rede de computadores. Um cliente quer acessar o site do Classroom para ver o que vai cair na prova e acessar os slides e o link lá do YouTube para as aulas. Então você vai lá acessar o servidor do Google. Mas se eu tiver um servidor proxy no meio que faz cache, só um minuto. Pronto. Desculpe, pessoal. Se eu tenho um servidor proxy aqui no meio, eu consigo acessar esse servidor proxy que está mais próximo e carregar a página mais rapidamente. É um servidor intermediário que grava a página. Nesse exemplo que vocês conseguem ver aqui no slide, o primeiro cliente que está acessando o servidor de origem, ele consultou o proxy não tinha, então ele precisou acessar realmente o servidor, que estava mais distante. O servidor respondeu, o proxy guardou uma cópia e deu a resposta para o cliente. Já o segundo cliente, ele vai acessar o proxy, vai ver que a página já está lá no proxy e já recebe a página, porque estava no cache. Claro, essa animação? Sim. Sim. Sim, sim. Então perceba que isso economiza um pouco de banda, né? Porque onde é que está esse proxy? Onde é que está esse servidor? Geralmente é num servidor local de uma instituição. Por exemplo, lá no IF, se não me engano, a gente usa o Squid, que é um proxy bem famoso, né, gratuito. E daí a gente tem um proxy lá. Então, para que a gente não utilize um enlace, né, que a gente tem acesso à internet, então o Squid, a gente passa sempre pelo Squid. Ele serve como proxy e como firewall também, a gente consegue bloquear algumas coisas. Daí ele vai gravando lá no cache algumas páginas para que a gente acesse sem precisar ir para a internet, realmente. A gente fica só na rede local. Isso a gente economiza banda, né? Faz com que a gente tenha um acesso melhor. Acesso melhor que eu digo, como a gente economiza banda, se tiver um tráfego mais intenso, né? Ele não vai ser ocupado por uma página que já está lá no cache.
É assim que o data center funciona? Não necessariamente, não. A ideia de um data center é que a gente tem um poder computacional muito grande em um mesmo lugar. Por exemplo, o data center do Google, né, para que ele gerencie tantas contas de e-mail, o Google Docs, o Google Drive, os serviços que a gente usa do Google, né, que são trocentos serviços, às vezes a gente nem sabe que está usando, mas é do Google, tipo Android, né, o Google Maps, é tudo do Google. A gente tem precisa de um poder computacional muito grande. Então, assim, ele não precisa fazer cache. Ele é o data center que tem os dados, ele é o banco de dados real. O cache é uma replicação, tá? É um servidor intermediário. Isso, às vezes você tem um cache local na tua própria máquina, né? A página fica lá carregada porque você tem um cache salvo daquela página, né? Aí a gente tem uma outra questão aqui muito interessante do cache, ele é uma memória limitada, ele não é infinito. Como ele não é infinito, tem uma discussão, né? Tem algoritmos para isso do que eu coloco no cache, do que é realmente importante e o que é realmente frequentemente acessado. Para que quando a gente acesse algo no servidor proxy, busque se está no cache ou não, a gente tenha um cache hit, que a gente chama, né? Que é um sucesso ao acessar o cache. Tá lá, sucesso, show de bola. Ou um cache miss, que é cache miss, é porque não tá lá. Então, a gente vai ter que realmente solicitar ao servidor de origem. Então, a ideia é que a gente maximize o cache hit, né, que é o acerto do cache. Que a gente procure algo e ele esteja lá no cache. Então, isso é uma outra questão, né, dos algoritmos de cache. Né? Daí, andando um pouco mais rápido aqui, a gente tem justamente essa discussão aqui. Né? Tem um cache institucional e a proposta é que a gente reduza esse acesso à internet pública, porque a gente está encontrando tudo aqui no cache. Então a gente não precisa fazer essa consulta aqui na internet. Então ele faz aqui alguns cálculos para tentar mensurar a redução de acesso, o quanto esse enlace vai ficar mais livre. Porque geralmente na rede local a gente tem um enlace no mínimo de 100 megabits, às vezes gigabit, mas o acesso à internet geralmente ele é menor. Ok, tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, Tranquilo. para a gente analisar aqui essa parte do HTTP, tem uma coisa que a gente chama de GET condicional, que não é muito utilizado hoje em dia, tá? Que era para a gente solicitar uma página só se ela tiver alguma modificação. Obviamente que para a gente saber se a página foi modificada ou não, a gente tem que ter um parâmetro. Então a gente informa uma data de referência e fala assim, olha, me manda essa página se ela foi modificada. Então tem um if aqui, ó. Se modificado desde data tal, tu me manda. Se não teve nenhuma modificação, ele manda um 304, not modified. Né? Não foi modificado. Se teve uma modificação, ele vai mandar um 200, ok, né? Manda a página normalmente. Então, a ideia do GET condicional, quando você já acessou uma página, você já gravou ela no cache, e você não quer solicitar a página novamente para economizar banda, então você faz um GET condicional, que você vai receber uma resposta do servidor, bem curtinha, se não teve nenhuma modificação. Se tiver modificação, você recebe a página inteira. Tá? Isso é o GET condicional. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok. Peraí, como é que é esse negócio do get condicional? É basicamente assim, Helder. Eu falei um exemplo bem bizarro aqui. Eu falo assim, Helder, tu tem alguma novidade para me contar? Se tiver, me conta. Eu falo, tem, professor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí em seguida eu falo,
Helder, tu tem alguma novidade para me contar? Tu fala, não. A resposta é bem pequena, né? Não, não tenho. Desde que. Aí qual é a referência, né? A pergunta anterior que eu fiz. Gravei aqui no meu cache, né? As novidades que tu me contou. Aí eu pergunto de novo, e agora, tem alguma novidade? Eu falei, não. Tá bom, é quase a mesma coisa com get condicional. Eu solicito a página para o servidor e daí eu recebo. E eu gravo lá o cache daquela página. Depois de um tempo eu falo para o servidor, tem alguma novidade? O servidor pode dizer não, né? A resposta é bem curta, né? Só no cabeçalho, HTTP. Se tiver, ao invés de ele responder dizendo assim, não, nenhuma modificação, ele me responde com a página inteira, né? E todas as novidades daquela página, ou até parcialmente, né? Só algumas pequenas modificações, mas ele me manda a página inteira. Aí a página que a gente tinha armazenada antes é atualizada. Exatamente, perfeito. A página que eu tinha Entendi. antes é atualizada. Então, get condicional, qual a ideia do get condicional? Economizar banda, né? Porque daí eu peço para o servidor a página só se ela foi modificada, né? Daí eu preciso ter uma referência, né? Professor, Pode falar, pai. e por que atualmente esse get condicional não já é mais tão usado? Porque hoje a gente já não tem esse problema de banda, né? Isso aqui a gente utilizava muito no HTTP 1.0, a gente tinha uma velocidade muito precária, internet de escada. Depois a gente teve internet em banda larga, mais de 1 mega, não era nem de 1 mega, depois de 56 kilobytes, né? Quando a gente tinha internet de escada, banda larga era qualquer coisa maior do que 56 kbps por segundo. Tipo, 200 kbps já era uma velocidade fantástica, né? 4 vezes mais rápido do que internet de escada. E hoje em dia, você carregar uma página é um dos menores problemas, né? Pelo menos nos lugares que a internet é popular, né? Carregar uma página é muito tranquilo, não é uma coisa pesada, não é um problema. Mas, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, aí é um problema grande, porque é uma banda pesada. Ou assistir um streaming de vídeo pelo Netflix, Disney+, etc, etc, consome muito mais banda. A página em si hoje, ela deixou de ser o principal tráfego, né, que a gente utiliza na internet, né? Aí, tipo, o get condicional hoje não faz muito sentido, assim, é uma coisa ínfima, quantidade de dados de uma página que a gente vai acessar. Só uma última coisa, quando é que é feita essa requisição, essa pergunta aí? É quando o cara visita a página web? Perfeito, perfeito, né? Uma ótima pergunta, Helder, né? Quando que é feito o get condicional? Bom, isso é configurável, né? Em redes de computadores, tudo é configurável dependendo do software que tu esteja utilizando. O Squid. Se eu estou utilizando o Squid como cache, né, para fazer meu cache, né, como proxy, servidor proxy e cache, daí eu tenho que configurar o Squid para dizer qual a proporção de cache, qual é o tamanho, de quanto tempo ele vai fazer o get condicional, de quanto tempo. Por exemplo, eu tenho um servidor que é o servidor DHCP, que a gente vai estudar lá na camada de rede. O servidor DHCP, ele te dá um IP. Eu configuro lá no meu servidor DHCP quanto tempo tu vai ficar com esse IP. Que o IP residencial, o IP no IF, né, na instituição, ele é dinâmico. Toda vez que você conecta, de tempos em tempos, tu modifica o teu IP. Quanto tempo eu posso ficar com o meu IP? Bom, aí depende da configuração do servidor DHCP. De quanto tempo eu vou fazer um get condicional? De quanto tempo eu vou guardar aquela página? Eu vou considerar aquela página como um cache. Por exemplo, se ninguém acessou nada daquela página durante 10 dias, eu ainda vou gravar ela lá, deixar guardado como cache? Bom, isso é uma configuração do servidor de cache, tá? Do teu servidor proxy. Tá me ouvindo? Sim, sim. Sim, professor. Kelvin falou que cortou um pouco, né? Vocês me ouviram? Deu para ouvir? Deu sim, professor. Pra mim não corta, não. Tranquilo. Tranquilo. Eu com uma duvidazinha aqui. Fala. Em questão do livro ali, tem umas questãozinhas no final do capítulo ali. Cai alguma? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pelo menos umas duas, ó. Talvez.
Diga aí, Magno. Magno levantou a mão? Já baixou? Pois bem, continuando. FTP, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Protocolo de transferência de arquivo. Tá? O protocolo FTP ele é bem simples, né? A gente não vai perder muito tempo nele. Tudo tranquilo, gente? Algum problema? Tranquilo. Ah, tá tranquilo, professor. Beleza. Eliane, tem alguns problemas com a troca de IP, tá? Tua pergunta aí. Mas a gente vai discutir lá no capítulo 3, 4. Capítulo 4, porque senão a gente vai gastar mais uns 20, 30 minutos aqui da aula para eu poder explicar assim, com calma os problemas do IP dinâmico. A gente vai tratar disso, tá? Mas tem alguns problemas relacionados ao IP dinâmico. Por exemplo, a gente não consegue colocar um servidor na nossa residência, porque o nosso IP ele fica mudando, né? Eu teria que contratar um serviço de IP estático junto ao meu ISP, junto ao meu provedor, porque senão não conseguiria colocar um servidor no meu computador, porque ele fica mudando de IP o tempo todo, né? Aí isso é um problema. Mas também o IP dinâmico é bom, porque eu consigo ter uma faixa de IPs e atender um número maior de usuários. Por quê? Porque nem todo usuário está conectado ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu tenho um número de IP reduzidos, mas eu consigo atender o número de usuários maior do que o número de IPs que eu tenho. Porque à medida que eles vão conectando, eu vou distribuindo os IPs de forma dinâmica, porque eu sei que eles nunca vão estar conectados ao mesmo tempo. Aí tem vantagem, tem desvantagem, mas a gente vai falar disso lá na frente com mais calma, tá bom? Mas só dando uma palhinha, né, adiantando assim rapidamente. Então, voltando aqui pro... Beleza, Williane? Tranquilo? Deu para entender essa partezinha? Beleza. Então, voltando aqui para o FTP, é um protocolo que foi criado para transferência de arquivo, tá? Então, tem um servidor onde eu consigo logar. Com o FTP tem a possibilidade de você criar um usuário e senha para cada usuário, dar permissões de upload, de download para um determinado conjunto de pastas, tá? Às vezes o usuário tem a permissão só de visualizar, às vezes de excluir, fazer upload. Isso é tudo configurável de acordo com o usuário, né? Você consegue dar permissão para aquele usuário. A grande diferença do FTP para os outros protocolos que a gente acabou, na verdade foi só um, né, que a gente viu, foi o HTTP, é que ele trabalha com duas conexões abertas. É um dos poucos protocolos que ele abre duas conexões ao mesmo tempo para poder funcionar. Aí a gente chama o FTP de um protocolo fora da banda, porque ele tem uma conexão de dados e uma conexão de controle. Como assim? Uma conexão do FTP são comandos que eu falo, eu quero ver as pastas, o que tem dentro dessa pasta. Eu quero acessar essa subpasta. Eu quero fazer o download disso aqui. Quando eu falo, quero fazer o download disso aqui, ele abre outra conexão e faz o download por uma conexão que a gente chama de fora da banda, né? Então, por padrão, o FTP ele trabalha na porta 20 e 21, tá? São duas portas, uma para dados, outra para controle. A RFC é 959, né? Eu nunca decoro essa RFC, eu espero que vocês não decorem também, não precisam ter decorado a RFC do FTP, do HTTP, etc., até porque elas sofrem atualizações de mundo de número, tá? Então, como eu falei para vocês, né, vocês conseguem visualizar aqui do lado direito, na figura, uma conexão de controle estabelecida na porta 21, uma conexão de dados na porta 20. Tá? Temos algumas atualizações do FTP, onde não necessariamente ele vai trabalhar com a porta 20 e 21. Tá? Mas o padrão de quando o FTP surgiu é trabalhar com a porta 20 para dados, 21 para controle. E é isso, né? O FTP é um protocolo simples, tá? Para transferência de arquivos. Pode falar. O FTP e o HTTP, eles são parecidos, né? Mas qual a diferença entre os dois?
porque eu li lá no livro lá que eles são comuns, né? Tem uma das características deles é que eles usam o TCP, né? Os dois utilizam o TCP porque eles precisam de confiabilidade, né? Bom, o HTTP ele serve principalmente para você abrir uma página. E você tem objetos que compõem a tua página. E daí você tem métodos específicos para solicitar uma página, para ver se ela teve atualização. O FTP ele serve para baixar um arquivo. Bom, é basicamente essa a diferença. FTP ele tem uma funcionalidade muito clara: transferir um arquivo ou alguns arquivos, né? Daí você consegue ter um cliente FTP, você pode baixar um aplicativo só para fazer transferência de arquivos que se conecta ao servidor, né? E o HTTP, não. A premissa do HTTP é solicitar páginas web. Então, essa é a diferença, né? Então, voltando aqui. Funcionando na porta 2021, utilizando o TCP como protocolo da camada de transporte, tá? Quando a gente fala Peraí, acho que TCP, gravou um pouquinho para mim. Professor, travou um pouquinho. Para repete. mim também, o senhor ficou mudo por um tempo e voltou. foi o computador, então. Eu vou repetir. Para a gente finalizar essa parte aqui do FTP, ele é considerado um protocolo fora da banda, né? Ele utiliza o TCP como padrão, assim como o HTTP e a maioria dos protocolos da camada de aplicação. Ele utiliza por padrão porta 2021 e a gente pode, por exemplo, baixar uma aplicação que funciona como uma interface, né? Um front-end, para se conectar ao servidor FTP, né? A gente tem uma interface bem bonitinha, que a gente não precisa executar nenhum comando. Perceba que todos esses protocolos, FTP ou HTTP, a gente poderia fazer tudo em linha de comando, né? Dar um get, né? Dizer qual é o método, etc. Montar o cabeçalho, mas é muito mais complicado. É bom que eu tenha uma aplicação gráfica que faça tudo por mim debaixo dos panos. Mesma coisa por FTP. Front-end, Magno, é a interface inicial, né, gráfica que tu utiliza. A gente chama isso de front-end. Back-end é a parte do código que executa a parte mais complicada do trabalho, de processar alguma coisa, de fazer algum cálculo, algum algoritmo, que a gente não precisa saber. Basicamente, front-end é o que você vê, né? Back-end é o que você não vê. Então, geralmente, até quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente usa muito esse termo, tipo assim, eu quero um desenvolvedor né, front-end. É aquele cara que se manja de design, que manja de CSS, de páginas web. E quando a gente fala de back-end, é aquele cara que não sabe tanto fazer assim a parte de design, mas ele faz a parte de configuração do banco de dados, inserção, remoção, consulta. Ele consegue colocar o modelo de negócio para funcionar. Aí seria o cara do back-end. Full stack sabe os dois, realmente full stack, né? Full stack é ele, todas as camadas, né? Joedson, eu vou pular essa tua pergunta, vice, porque como é uma revisão, senão a gente não dá tempo de ver o resto. A gente tem que ver tudo de e-mail, tudo de DNS, muito provavelmente não vai dar tempo, né? Mas aí dá uma olhada nas aulas que estão gravadas lá de FTP, de revisão. Ainda vou falar rapidamente aqui sobre os códigos de retorno, mas assim, bem brevemente, né? Por debaixo dos panos, na verdade, toda aplicação usa o protocolo, né? Por exemplo, eu tenho que informar o nome do usuário. Aí eu posso digitar na linha de comando lá, user, meu nome do usuário, pass, minha senha. Posso usar um comando list para poder listar os arquivos daquele diretório. Posso fazer tudo isso via linha de comando. Mas é muito mais fácil eu ter um front-end, ter uma aplicação, um software gráfico que facilita todo esse processo para mim. E tem os códigos de retorno, né? Como acho que o Joedson falou, a resposta do FTP, que é semelhante ao HTTP, né? 200, ok, do HTTP, né? Que tá tudo certo. Então tem algumas mensagens de código de retorno, né? Tipo, 331, username ok, password required, né? Preciso lá do password, ou data connection, red open, enfim, tem os códigos aí que é o 125, né?
Daí vocês dêem uma olhadinha, né? Para você entender que isso aqui é parte do protocolo. Essas mensagens estão definidas lá no protocolo FTP, né? Então, mas obviamente, que aqui é do FTP. Não tem nada a ver com o HTTP, essas mensagens aqui. Mas a funcionalidade é a mesma, né? A ideia, né? Ok. Finalizamos aqui o FTP. Vamos aqui para o correio eletrônico e não sei se vai dar tempo da gente chegar no DNS, mas vai cair na prova, os vídeos estão gravados. Teoricamente, vocês teriam que ter visto todas essas aulas já. Pois bem, vamos lá para o correio eletrônico. Pausa de 1 minuto. Brincadeira, 5 segundos é suficiente. Beleza? Tranquilo? FTP, show de bola. Podemos seguir. Para não ficar também tão atropelado assim. Por mim, Segue aí. Então vamos embora, né? Porque FTP é a parte bem pequena, né? É bem curto, né? Essa parte de correio eletrônico ela é bem mais extensa. Então vamos lá. Alguns termos importantes, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o ritmo, tá? Eu comecei a acelerar um pouquinho, mas eu vou diminuir. Porque não adianta eu acelerar demais e vocês não conseguirem absorver. Então a gente vai até onde dá, tá? E quando tiver faltando 10 minutos, eu paro para a gente tirar dúvidas gerais, né, da prova. Acho que eu já coloquei a lista de exercícios, não foi lá no Classroom, deixa eu ver, acho que eu coloquei desde o mês Já, passado. você colocou antes do recesso. Isso, pronto. Então a lista já está lá, né, no Classroom. E acho que eu coloquei um vídeo também, não foi, Helder, de FTP? Eu acho que eu coloquei um vídeo de uns 20 minutos, 30 horas. Não sei se é esse vídeo que tu tá falando que tu viu. Não, isso aí eu procurei sozinho, porque tinha perdido a aula. Tem aqui, ó. Eu coloquei. Tô vendo aqui, ó. Dia 17 de junho eu postei um vídeo sobre o FTP, né? Esse que eu postei, deixa eu ver a duração aqui. Bem curtinho. Não, peraí. Poxa, peraí. Deixa ele carregar aqui. Tem 21 minutos. Eu acho que deve ter sido o mesmo que tu viu, né? Ou é muita coincidência, né? Tem 21 minutos e 39 segundos. Tá lá, né? Então dê uma olhadinha lá no Classroom. Dia 17 de junho tem uma postagem tanto com um vídeo sobre o FTP quanto e-mail e DNS, né? Temos 2 vídeos. Os dois somados dão umas 2 horas e meia, pelo que eu coloquei aqui na postagem. Vai lá, bebe água aí, Helder. Vou dar um tempinho para vocês beberem água aí. Mais 1 minuto só. Tempo para vocês relaxarem, absorverem um pouquinho, processarem. Beleza. Então, voltando. Vamos entender alguns termos importantes, tá? Agente de usuário é o teu navegador, é o teu software. Hoje a gente fala que é o navegador, tá? Agente do usuário é o navegador. Ou tu pode ter um software específico para acessar o teu e-mail, como por exemplo o Outlook. Acho que é o software mais famoso que tem para acessar e-mail, né? Hoje em dia é bem incomum você ter um software à parte para acessar o e-mail. Antes era bem comum. Por que era bem comum? Porque a gente não tinha uma caixa de entrada grande. A gente tinha caixa de 1 mega, 2 megas, 3 megas, né? Daí o que a gente fazia? A gente acessava o nosso e-mail, baixava todos os e-mails e guardava no nosso computador. Então, a gente sempre apagava o que estava lá no servidor. Ia guardando os e-mails, né, o histórico de e-mails no nosso computador. Daí se o nosso computador quebrasse, a gente perdia todos os e-mails. Daí a gente utilizava o Outlook, o Eudora, né? Então hoje em dia, como
a capacidade de armazenamento, de processamento, de acesso, né, de banda cresceu muito, então a gente deixa tudo lá, né? Não tem problema. Geralmente a gente tem uma caixa aí, tipo Gmail, acho que tem 20 gigas, se não me falha a memória, né? Integrado, né, para você pôr coisa no Drive ou para e-mail, né? Que é muita coisa, né, só para mensagem. Então, agente de usuário não é o cliente, não é o usuário final, é o software, tá? Que se comunica com o servidor de e-mail. Essa é a primeira definição. SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, né? É o protocolo, né, que foi criado para os servidores de e-mail se comunicarem entre eles, né? Que é o SMTP. Também para a gente mandar um e-mail. Então, de antemão, né, eu adianto, antes da gente chegar nessa parte, nos slides, a gente tem um protocolo, que é o SMTP, que serve para os servidores de e-mail se comunicarem e para a gente enviar um e-mail para eles, para um servidor, né? Para a gente recuperar o e-mail, para a gente acessar o servidor de e-mail e recuperar a caixa de entrada, nós temos 2 outros protocolos, que não é o SMTP. Eu não uso o SMTP para recuperar o e-mail, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem lá o POP3, né? Que é um desses protocolos. A gente chega lá. IMAP também, professor? O IMAP e o POP3, exatamente. É o IMAP e o POP3. São os 2 protocolos que a gente usa para acessar o servidor do correio eletrônico. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas é importante que essa diferença fique clara. Para a gente acessar o servidor de e-mail e baixar ou não necessariamente baixar todos os e-mails, mas para a gente acessar a nossa caixa de entrada e recuperar algum e-mail, POP3 e IMAP, né? Para os servidores de e-mail se comunicarem entre eles e a gente enviar um e-mail, SMTP. Beleza? Professor, por que os servidores de e-mail precisam se comunicar entre eles? Vamos chegar lá agora. Peraí, o SMTP é tipo um servidor à parte, uma coisa assim? Ou É um uma linha protocolo. Ah, um SMTP. protocolo. É um É um protocolo. protocolo de comunicação. É um Perfeito. protocolo de enviar informações. Isso, vamos ver aqui. Isso. Vamos ver essa imagem aqui para ela ficar mais, para a gente entender melhor. Vamos supor que Helder tenha um e-mail aí do Gmail, certo, Helder? Bom, esse é o teu servidor de e-mail. Então você vai enviar um e-mail primeiro para o teu servidor de e-mail, porque tu está logado nele e ele vai contactar um outro servidor de e-mail. Vamos supor que Neto tem um e-mail lá do Hotmail. Então o que que acontece? Helder vai pegar aqui como agente do usuário, vai enviar esse e-mail para o Gmail, que é o e-mail dele, tá? O Gmail vai armazenar essa mensagem, vai contactar o servidor do Hotmail para dizer, opa, ó, tem um e-mail aqui, ó, de Helder para o Neto. Aí, beleza. Ele acessou aqui e vai gravar essa mensagem aqui no passo 5, né, para Neto. E Neto, quando abrir o agente do usuário, né, o software dele, tipo Outlook, ou o Chrome, né, para acessar via HTTP, ele vai acessar aqui e vai ver que tem uma mensagem lá de Helder, né? A gente pode utilizar o HTTP junto com o protocolo de e-mail, né? Existe essa possibilidade, mas a gente não usa o HTTP para se comunicar diretamente com o servidor de correio eletrônico, tá? O HTTP seria tipo o front-end, né? Aquela página que a gente está acessando ali. Inclusive, se a gente for lá no nosso Gmail, por exemplo, não sei os outros e-mails, a configuração exatamente como é que faz, mas a gente consegue, dentro do Gmail, tu vai lá em configurações, acho que é contas e importações. Aí tu clica lá, tu consegue colocar as informações de outro e-mail que tu tenha, de uma outra empresa. Tipo, tem e-mail do Hotmail, eu queria abrir tudo no Gmail. Aí tu vai lá no teu Gmail, configurações, contas, daí tu coloca as informações do IMAP, do POP3, para recuperar qual é o endereço do servidor IMAP, POP3 do Hotmail, qual é o teu usuário, qual é a tua senha, e daí o próprio Gmail contacta o servidor do Hotmail para saber se tem um e-mail para ti lá.
e mostra na tua caixa de entrada do Gmail, né? Isso é bem legal, né? Mas é isso, né? Os servidores de correio eletrônico, eles se comunicam entre si. Percebam uma situação bem clara, que já deve ter acontecido com a maioria de vocês. A gente abre, a gente vai mandar um e-mail para alguém e a gente acaba errando no nome, né? Um número que tem lá, um underline, alguma coisa, a gente acaba errando esse e-mail. Daí o que acontece? Como essa mensagem vai primeiro para o teu servidor de correio eletrônico, vamos supor que seja o Google, né? Estamos utilizando o Gmail. Daí eu mando para o Google a mensagem que eu quero enviar e ele vai tentar contactar o servidor lá do Hotmail. Daí ele vai perceber que quando ele contacta o servidor do Hotmail, que esse e-mail não existe. Aí o servidor do Hotmail manda uma mensagem para o servidor do Google dizendo, olha, não existe esse e-mail. E daí tu recebe uma mensagem dizendo que o e-mail voltou porque deu erro. Já passaram por isso? Já. Ainda não. Eu fico até aliviado quando é esse erro aí, porque quando a pessoa erra e o e-mail existe, aí é foda. Pois é. Sim, sim. Às vezes acontece isso, a gente errar o nome e o e-mail ir para a pessoa errada, né? A gente errar o endereço de e-mail, né? Então é esse processo aqui, tá? Então essa comunicação entre servidores de e-mail é via SMTP, tá? E cada servidor de e-mail, né, tem uma fila de mensagem para ser enviada, tem uma caixa de entrada para cada usuário. Aqui é um exemplo de baixo nível de comunicação, né, via o protocolo, né, o SMTP, mas via linha de comando, né, como que seria essa comunicação do protocolo. Então ele bota aqui 220, Hamburgo, que é o que ele quer acessar, daí é o seu servidor, né, daí ele dá uma resposta para o cliente, que tem esse nome de crepes.fr, né, que é o domínio da França, dando um olá, né. E daí são, basicamente aqui ele está abrindo um e-mail aqui da Alice, etc., né? Mas a gente não vai chegar a trabalhar na prova com linhas de comando assim do protocolo, tá? Eu vou pular, não vai cair essa parte de telnet, né? Mas é basicamente o telnet, ele estaria conectando no servidor pela porta 25, né? A maioria dos servidores não permite que você se conecte sem criptografia diretamente assim, na porta 25 daquele servidor, né, de e-mail. Geralmente hoje a gente só consegue conectar através de uma conexão criptografada. Fazendo uma comparação aqui com o HTTP puxa. Como assim? Eu tento fazer o download de uma página, né? O SMTP ele empurra, estou enviando um e-mail, ou os servidores de e-mail estão se comunicando, né, entre si. Basicamente aqui vocês já estão acostumados, obviamente, né? Os campos do e-mail, né? Para de, o assunto, né? É o cabeçalho do e-mail e o corpo, que é a mensagem propriamente dita, né? Inicialmente, quando foi criado o SMTP, por isso que ele tem esse nome de Simple, né? De simples, né? Simple Mail Transfer Protocol, ele era apenas para enviar mensagens do tipo ASCII, né? Para quem não consegue, não entende o que é ASCII, é uma codificação de caracteres, basicamente. Ele não daria suporte a mensagens com imagens, vídeos ou até fontes diferentes, né? Então a gente tem uma coisa chamada MIME Type, que possibilita a inserção de imagens, fontes diferentes, cores, etc., né? Já para acessar, para a gente encerrar essa parte aqui de protocolos de e-mail, né? Para recuperar o e-mail, eu usaria o POP, né? POP3 ou o IMAP. Qual a diferença entre eles? Basicamente, questão de concurso, cai muito. Qual a diferença entre POP3 e o IMAP? Ou se eu quiser organizar meus e-mails em pastas e subpastas, qual é o protocolo que me permite isso? IMAP.
O POP3 ele não permite que eu utilize a organização dos e-mails através de pastas e subpastas, tá? Essa é a principal diferença lá para o IMAP. Como é, professor? Desculpa? Tem como repetir? Acho que é a minha internet. Deu uma travadinha. Claro, repito sim. A principal diferença entre o POP3 e o IMAP é que o IMAP ele permite o armazenamento e organização dos e-mails através de pastas e subpastas. Na hora que eu vou recuperar, eu deixo tudo organizado ali em pastas e subpastas, mas eu só consigo fazer isso utilizando o IMAP, não o POP. Tá? Então aqui é um outro exemplo de linha de comando, né, que o servidor está disponível, daí o cliente ele especifica exatamente nessa linha aqui, que é o usuário Bob, o servidor responde com OK, o cliente especifica o password, hungry, o servidor diz que OK, usuário logado, o cliente pede para ser exibida uma lista de e-mails, aí o servidor mostra, tenho 2 e-mails, e-mail 1 tem esse tamanho, e-mail 2 tem esse tamanho aqui, 912 bytes. O servidor finaliza a lista com um ponto, dizendo, olha, só tem 2 e-mails, né? Quando ele bota o ponto é porque ele finaliza a lista. E o cliente pede para recuperar o e-mail 1, que é basicamente retrieve 1, né? Retrieve 1. Daí ele mostra a mensagem desse e-mail 1, finaliza com um ponto, né? O cliente decide deletar o e-mail 1 e acessar o e-mail 2, retrieve 2, recebe a mensagem, né? O servidor finaliza com ponto para dizer que a mensagem acabou. O cliente decide deletar o e-mail 2, quit, ele sai e o servidor dá OK, POP3 desconectado. Quando a gente usa um front-end, né, uma interface gráfica, tudo isso fica escondido da gente, né? Mas isso aqui é utilizado na prática, né? Beleza, então a principal diferença entre POP3 e MAP, para a gente finalizar, é que ele permite a organização das mensagens em pastas, né, utilizando o IMAP. Pronto, 7 minutos para a gente ver DNS. Obviamente que não vai dar tempo, né? Mas vamos lá. DNS é o Domain Name System, né? Ou sistema de domínio de nomes. De uma forma bem simples, tá? Isso é o mais importante que a gente entenda quando a gente fala sobre DNS, é o básico, tá? O núcleo da rede, ou seja, quando eu falo núcleo, eu estou me referindo ao quê? Quais são os dispositivos que estão no núcleo? Roteadores. Os roteadores, perfeito. Quando eu falo do núcleo da rede, especificamente os roteadores, eles só se comunicam, eles só se encontram através do IP. Basicamente, quando a gente tem um pacote, origem e destino é especificado através do IP. E somente o IP, não o nome. O roteador ele não entende o nome, ele não entende o que é www.facebook.com.br. Então, professor, então como é que funciona, né? Bom, a gente tem um servidor específico para traduzir nome em IP, que é o DNS. Então, antes de acessar qualquer site, né, eu preciso traduzir o nome para um IP. Como assim, professor? Se eu digitei no meu navegador www.facebook.com.br, eu não acesso ao servidor do Facebook diretamente. Primeiro eu consulto o servidor DNS, falo, opa, qual é o IP do Facebook? Daí o DNS me responde. Depois que o DNS me responde o servidor, aí sim eu contacto o servidor do Facebook, porque aí sim eu sei o IP. Boa pergunta, Magno. Vamos chegar lá. Dizer por que ele é um banco de dados distribuído, né? Porque ele tem uma hierarquia organizada em domínios, né? Tem o servidor raiz, os servidores TLD, né? Mas vamos chegar lá. Deixa eu só mostrar para vocês um pequeno exemplo aqui, tá?
só testar esse exemplo. Então, vamos lá. Eu vou trocar aqui o slide rapidinho. Ó, esse exemplo aqui que eu testei foi o seguinte. Eu abri aqui meu prompt de comando e digitei aqui, ó. Professor, não tá apresentando, não. Calma, Apareceu agora. vai carregar. Eu digitei aqui no prompt de comando ping www.google.com.br. Para quê? Para que eu soubesse qual é o IP do Google. Tá aqui, ó. Esse é o IP do Google, beleza? 142.250.218.196. Ok? Ok. Ok. Daí, olha que legal, né? Se eu não quiser utilizar o servidor DNS, eu vou aqui, ó, no meu navegador. Deixa eu compartilhar uma guia. Eu vou aqui no meu navegador, coloco o IP do Google e o que ele abre? O Google. Eu coloquei o IP, né? 142, tarará, tarará. Mas acho que vocês não conseguem ver, né? Deixa eu colocar compartilhar a janela. Talvez vocês consigam ver a barra de... Cadê? Aqui. Pronto, agora aparece a barra aqui de... que eu digitando, né? Tá vendo que eu tô digitando aqui o IP? Vocês conseguem visualizar? Vou aumentar. Né? Eu teria que usar... Dá pra ver, professor. Dá pra ver? Dá. Pronto, eu vou dar um enter aqui, ó. Passa. O que ele abre? O Google. Pois é. Aí eu não precisei usar o DNS, eu não precisei consultar o servidor de DNS, né? Deixa eu parar aqui, voltar para o slide. Por quê? Porque eu já sabia qual era o IP. Se eu sei qual é o IP, eu acesso diretamente o servidor. Não preciso consultar o DNS para traduzir o nome no IP, né? Sacaram? Mas, professor, então para que existe o DNS se eu posso acessar diretamente pelo IP? Tu vai ficar decorando os IPs dos servidores? Não dá pra gente ficar decorando. Cada servidor que a gente for acessar, a gente decorar, tem uma lista lá, anotar na agenda aqui qual é o IP. Tem que ter uma memória fotográfica, né? E acontece do servidor mudar de IP eventualmente, ou ter mais de um servidor. Por exemplo, o Google não tem um servidor só com um IP só. Então ele acaba às vezes distribuindo, né, a carga entre servidores diferentes. Então quando eu acesso o servidor DNS, a gente pode fazer uma coisa que ele chama de round robin, que é uma distribuição circular. Ele vai, o primeiro usuário ele direciona para um servidor, o segundo usuário ele direciona para o outro servidor, o outro usuário ele direciona para um terceiro servidor, se eu tiver 3 servidores. Para quê? Para distribuir a carga. Então o DNS ele pode ser usado até para distribuição de carga. Função básica do DNS, traduzir nomes para IP. Para quê? Para que você não precise decorar os IPs. Professor, se o meu DNS cai, às vezes acontece, o DNS está com problema, que às vezes a gente tem um DNS local, né? Aí ele cai. Aí a gente não consegue acessar nenhum site. Você tem acesso à internet? Tem. Você tem acesso à internet. Mas como você não sabe o IP do site que tu quer acessar, tu não consegue acessar. Beleza? Claro? Claro. Claríssimo. Fazer isso, o computador da gente que se conecta ao DNS antes de fazer isso, ou é o navegador, o servidor do navegador que faz isso? Boa pergunta, né? É o navegador, né? Então, o navegador ele vai contactar o DNS, mas essa configuração do DNS fica no teu computador. Fica no teu computador. O servidor DNS é uma configuração de rede do computador, não é uma configuração do navegador. Mas o navegador ele precisa, quando tu digita lá para acessar, que tu digita através do navegador, www.facebook.com.br, o navegador ele precisa pegar essa configuração
que está no teu computador para saber quem é o DNS e contactar o DNS. Aí como é que eu acesso o navegador se é ele quem devia me dizer qual é o IP dele? Não entendi a pergunta, repete? Eu, quando tentar me conectar ao Facebook, eu digito navegador, o navegador vê lá um DNS e aí eu Isso. consigo acessar. Mas como é que Isso. eu acesso o próprio navegador? Ah, entendi o que tu está querendo dizer. É porque ele já é um IP. Esse ponto é bem importante, eu acho que eu entendi o que tu está querendo dizer. Excelente, se for o que eu imagino, né? Se eu entendi corretamente a tua questão, é aquela questão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tu fala assim, Exato, essa é a pergunta. mas se eu preciso acessar um endereço DNS que é um nome, e eu preciso dele para traduzir o nome, como que eu vou chegar nele, né? Não sei se vocês perceberam isso, né? É um ótimo questionamento. Mas como que eu vou acessar o servidor DNS, que é um nome, se eu não sei o IP, entendeu? Eu preciso do DNS para traduzir. Aí fica uma coisa infinita, né? Ele Na tem um IP verdade, fixo, né? na verdade, o DNS, ele tem que ser especificado como um IP. Ele não pode ser especificado como um nome. Como ele é um IP, então eu consigo acessar o DNS e traduzir qualquer nome posteriormente. Então, o servidor DNS, ele é um IP, tá? Ele não é um nome, beleza? Professor, ele é um IP que traduz outros IPs em nomes. Não, ele é um IP, veja, o IP é um endereço, né? Eu especifico o DNS através de um IP. Então, eu chego nesse servidor DNS, que é um software, né? É um computador que está rodando um servidor DNS, através do IP. Eu tenho que especificar o DNS através de um IP. Se vocês digitarem agora, eu não vou fazer aqui para não mostrar meu IP, mas vocês vão lá, CMD, iniciar, CMD, Enter. Aí vocês botam ipconfig. Vocês vão ver lá o IP de vocês vão ver o IP do servidor DNS, e você consegue até configurar o teu DNS manualmente através do Windows, através da interface gráfica, se vocês quiserem. Vai lá em panela do controle, configurações da rede, botão direito, propriedades, vai lá em IPv4, propriedade do IPv4, lá você vai conseguir especificar o DNS, caso tu queira, né? Qual o DNS do Google, por exemplo? 8.8.8.8 ou 4.4.4.4 é o DNS do Google, né? Normalmente o nosso DNS está especificado como o endereço do roteador local, né, do nosso provedor, que é o 92.168.1.1 ou 92.168.0.1. Daí ele usa o DNS do próprio provedor de internet de vocês, tá? Mas a gente já está sem tempo, né? Não vai dar para a gente ver toda a parte do DNS. Ele é um banco de dados distribuído, tá? Por quê? Porque nós temos uma hierarquia de servidores, foi a pergunta de Magno, onde tem os servidores raiz, os servidores de TLD, os servidores de domínio, né? E os servidores de autoridade. São basicamente 3 níveis de DNS. Isso aqui é só uma hierarquia, né? Para que o DNS ele consiga. Ele é um banco de dados distribuído, né? Para que a gente consiga atender uma demanda gigantesca de várias pessoas, né? Do mundo todo. Por quê? Porque a gente consulta os DNS raízes, que são 3 no mundo, que eles distribuem para os servidores de domínio, né? Para eles distribuírem para o servidor de autoridade, que é realmente quem sabe traduzir o nome para um IP no final das contas, tá? Então a gente não vai conseguir ver o restante do conteúdo, mas tem aula lá gravada, deem uma olhadinha, né? Nesse processo aqui de tradução de nome para um IP. Eu vou falar só desse exemplo aqui para a gente abrir para perguntas, tá? Aí a gente fica com 5 minutos para pergunta. Esse cara aqui, ele quer acessar o site poly.edu aqui. Não, perdão. Esse aqui é o endereço dele. Ele quer acessar gaia.cs.umais.edu. Daí, ele vai solicitar para o DNS local, que está fora dessa hierarquia de DNS, tá? O DNS local é só um cara que faz cache. Daí, ele não tem essa informação, então ele vai perguntar para o DNS raiz, que o DNS raiz responde quem é o DNS TLD, né, o servidor de domínio ali que conhece o restante do caminho, que o servidor TLD
responde para quem é o DNS de autoridade. Que daí esse cara sim sabe traduzir exatamente aquele nome para um IP. E daí eu recebo aquele IP. Só depois desses passos é que eu solicito a conexão para o servidor que eu quero realmente acessar. Porque aí sim eu vou saber qual é o IP. Acho que Elder levantou a mão. Sim, eu só ia falar que na última aula eu tinha dito lá, eu lembro de uma coisa que é um servidor que armazena IPs. Na verdade eu estava confundindo com DNS, que eu tinha estudado antes do recesso. Ah, beleza. Então é essa proposta aqui do DNS, tá, gente? Né? Percebe que isso aqui é tudo, a gente faz tudo isso aqui, né, por debaixo dos panos, para depois a gente realmente estabelecer a conexão com o site que a gente quer. Né? Perdão aí por correr no final aqui, tá, pessoal? Mas senão a gente não ia ver quase nada de DNS. Mas eu abro agora para perguntas, tá? Desse capítulo. A gente ainda tem um tempinho. Diga aí, Neto. Professor, existe algum protocolo que está sendo utilizado hoje no correio eletrônico ou não? SMTP. IMAP. Sim, mas no caso, pelo que eu entendi, o CMTP ainda está sendo utilizado? Sim, sem dúvida. Ah, porque no caso só deixou de residir os e-mails no próprio computador, mas o protocolo continua o mesmo, né? Sim. Porque no caso tem que fazer o download, né? Agora é tudo na forma de web, né? Porque Sim. a caixa de e-mail é maior. Isso só mudou basicamente o front-end, né? E a gente deixa tudo na nuvem, né? A gente deixa tudo lá no servidor, então não fica baixando os e-mails mais. Próxima pergunta. Não tinha mesmo aquele negócio de cache institucional? Bom, o cache institucional é uma máquina que faz cache de páginas, né? Para que você não precise requisitar toda vez para o servidor aquela página. Se ele já baixou e fez o cache dela, então você acessa mais rapidamente e economiza banda. Isso é o cache institucional. Ok. Beleza? Uhum. Próxima pergunta. Nenhuma. Poxa, então vamos fazer a prova hoje mesmo. Eu vou Eu tô liberar checando aqui. aqui as anotações, se eu não deixei nenhuma interrogação aqui. Bom, pessoal, vejam só. A gente já chegou aqui às 8h30 praticamente. Vocês têm aula agora? Banco de dados. Beleza. Então, só vou segurar vocês mais um minutinho, que é o tempo que a gente tem, tá? Dê uma olhadinha lá nas aulas que eu coloquei nos links, né, de gravação. Tem lá um tempo maior para a parte de DNS. Tem alguns links específicos para e-mail e FTP que eu vi lá agora que eu coloquei para vocês ainda, lá em junho, né? Dei uma revisada na lista, dei uma revisada nas aulas do YouTube. Eu vou colocar essa última aqui também, né? Óbvio que é uma aula de revisão até um pouco diferente do que eu costumo fazer, né? Justamente por conta desse recesso de um mês. Fiz tipo um aulão que super corrido assim dos principais pontos, né? Mas o ideal é que vocês assistam as aulas que são mais longas que estão lá no YouTube, tá? Então, é isso, né? Segunda-feira, né? Não terça, perdão pelo equívoco no começo da aula, né? Segunda-feira, prova, né? Do capítulo 2 inteiro, e daí aquele velho formato, né? Que vocês já estão acostumados nessa pandemia, né? Google Forms, né? A prova. Vou liberar meia horinha antes, né? Como vocês sempre pedem, né? Libera meia hora antes, professor. Não tem problema, libera meia horinha antes, até 8h30 para vocês entregarem, né? Eu acho que eu vou liberar a primeira nota de vocês, né? Não vou liberar a segunda, senão vocês não falem a terceira, se já tiverem passado, né? Mas acho que dá para liberar a primeira para vocês. Uma das três, professor. A primeira. É até 2.5 Magno, tá?
Seção Professor, 2.5. Até o DNS aqui, né? Porque a próxima seção aqui, se vocês observarem aqui, deixa eu passar aqui, já é a 2.6. Então vai cair do 2.1 ao 2.5, né? Incluindo o DNS. professor, só para não esquecer depois, a terceira prova vai ser o terceiro e o quarto capítulo? Isso, a gente vai condensar o terceiro e o quarto, né? A gente vai ter que correr um pouquinho para ver o terceiro e o quarto, então a gente não vai ver o terceiro e o quarto inteiro, né? A gente vai ver metade do terceiro, metade não, 70% do terceiro, metade do quarto, né? E aí a gente vai fazer uma prova só. A gente tem basicamente esse mês de agosto, né? Eu pensei que eram os dois completos. Não, não dá não, tempo não. Professor, Beleza? só uma coisa, nada muito a ver com o assunto, mas eu não entendi muito bem o que a gente vai fazer na prática nos próximos períodos, configurar a rede local, para assim, né? Bom, em redes 2, a ementa de vocês, ela abrange a configuração de servidores, tá? Um servidor web, então a gente vai estar, não sei se vai ser comigo, provavelmente não, assim, talvez, tenha uma possibilidade. O que a gente faz na prática, né? Já ministrei essa disciplina, né, de forma breve, né, por conta do horário. A ementa, ela diz assim, olha, vamos ver como que está um servidor web. Então a gente vai lá, configura o Apache no Linux, né, que a gente instala o Linux, aprende a manipular o Linux em linha de comando, instala o Apache, configura o Apache, a gente vai ver lá que tem um arquivo de configuração, lê sem porta 80, aí depois tem servidor de e-mail, tem servidor FTP, a gente configura um servidor FTP, configura um servidor SSH de acesso remoto, para que a gente acesse remotamente a máquina, configura os usuários, adiciona usuários, coloca a permissão, daí tem também o Windows Server, daí a gente vê a mesma coisa no Windows Server com interface gráfica, enfim, essa é uma parte, né, do que está lá na ementa, tá? É uma parte totalmente assim prática, certo? Diferente dessa disciplina de redes 1, que ela é bem teórica, tá? A rede 2 ela é praticamente totalmente mão na massa. E isso, a gente acaba utilizando assim alguns protocolos, mas assim, a gente acaba usando o software, né? O servidor que faz aquele processo. A gente configura o servidor de e-mail, perdão, servidor web, a gente coloca uma página lá, acessa através do navegador, modifica a página. A gente faz host dinâmico, né? Com servidor HTTP, né? Com servidor web. Daí a gente fica brincando com essas coisas, com os servidores sendo instalados na prática, dado que a teoria a gente já viu, né? Como é que funciona. Aí daí a gente vai para Boa a noite prática. aí, professor. Tô indo pra outra aula. Boa noite, pessoal. Boa aula aí para vocês de banco. Até mais. E aí, professor, boa noite.